Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês romances através de mensagens. Recentemente eu li um livro que tem tudo a ver com esse tema, então eu pensei, vou fazer um vídeo de indicação para indicar mais livros com essa temática de romance que acontece através de mensagens, SMS, interações nas redes sociais, cartas, tudo aquilo que eu sei que vocês amam, que traz também um gostinho a mais nas nossas leituras, né? Se você gosta desse tipo de indicação, deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever no canal e vem comigo porque hoje o vídeo tá babado. Vamos começar então com um livro que me inspirou a fazer esse vídeo para vocês, que é Cartas Indecentes, da Vicky Land e da Penelope Ward. Essa leitura foi escolhida para a nossa leitura do mês de novembro lá no meu Clube do Livro. Para quem não sabe, eu tenho um Clube do Livro, eu vou deixar todas as informações acerca dele aqui na descrição, mas recomendo, tá, vocês participarem, porque a gente sempre conversa sobre muitas coisas nesse clube, inclusive faz leituras muito legais. E uma delas, então, foi Cartas Indecentes, que eu finalizei recentemente. Aqui a gente vai conhecer a Luca, uma jovem que acaba de perder o seu pai. Ela ainda tá tentando lidar com essa perda recentemente, mas ela também precisa tomar algumas responsabilidades. E uma delas é ir a Nova York visitar o apartamento do pai e ver se tá tudo nos conformes. Acontece que a Luca, ela tem um problema. Ela tem agorafobia. Agorafobia é um medo de lugares ou situações que possam causar pânico e constrangimento, e também pode se ocasionar a um grande ataque de ansiedade, que é também uma das coisas que ela tem. Ela tem um transtorno de ansiedade muito desenfreado. Então, quando ela tá em lugares muito abertos, mas com muitas pessoas, seja no trânsito ou em multidões, ou em lugares fechados e pequenos, ela fica completamente desnorteada, né? A ansiedade dela ataca e o pânico começa a tomar conta do corpo dela. E é isso que também a faz demorar tanto a ir visitar o apartamento do pai, porque ele mora em Nova York e ela atualmente mora em Vermont. E ela tem pânico de entrar em avião, então ela também não consegue fazer viagens de avião. E até mesmo quando ela vai viajar de carro, tem toda uma preparação, porque ela não consegue ficar muito tempo em engarrafamento, né? Ela sente pânico, então ela precisa fazer rotas alternativas, às vezes pegar um atalho que vai demorar muito mais, justamente para não ter tanto esse trânsito. Mas depois de muito ruminar, alguns meses, né? Aí ela consegue ir para casa do pai dela, ver se tá tudo certo, e lá ela percebe que tem algumas correspondências. As correspondências principais estão sendo enviadas para Luca através da vizinha. Só que pelo visto ela deixou ali algumas passarem. Então, enquanto a Luca tá olhando as correspondências do pai, ela percebe que tem uma carta endereçada a ela. Ela fica super surpresa e até tentando entender quem poderia querer contatá-la. Isso porque o círculo social dela se resume ao seu psicólogo. E aí, quando ela vai lendo essa carta, ela percebe que foi enviada pelo Griffin, um antigo amigo de correspondência. A Luca conheceu há muitos anos atrás, na época da escola. Quando ela estava no jardim de infância com 7 anos de idade, a professora da turma resolveu fazer um projeto de correspondência com alunos de outro país. Então a Luca acabou se correspondendo com o Griffin através de cartas. E essas cartas, né, essa interação durou muitos anos. Só que infelizmente, após um grande acontecimento na vida da Luca, ela parou de responder as cartas do Griffin. E essa última carta que ela acabou de receber é justamente uma carta ressentida, uma carta onde o Griffin expõe ali todos os seus sentimentos e todas as suas frustrações após a Luca nunca mais ter respondido alguma carta sua. Então ele começa a falar ali que ela é uma pessoa terrível, que ele se decepcionou com ela porque ele nunca mais ouviu falar dela, ela não teve nem consideração de explicar por que ela parou de falar com ele. E ela vai vendo ali tudo que ele vai falando sobre ela e ela fica completamente chocada, né? E também fica até um pouco sentida pelo teor dessa carta, né? Essa carta mexeu com o psicólogo dela e ela fica pensando, será que eu respondo? Será que vale a pena responder e explicar o que de fato aconteceu? E aí, meio que levada por impulso, ela resolve então responder. E aí ela explica toda a situação, né? O que aconteceu, que eu não vou falar pra vocês, para que vocês possam saber. E ela nunca imaginou que ela iria receber uma resposta. Pois é, né, gente? O Griffin ali, tocado, né, pelas coisas que ela diz na carta, resolve responder ela pedindo desculpa. E assim eles retomam essa amizade, né? Essa interação ali, os dois enviando cartas. Só que a diferença agora é que o Griffin não está mais na Inglaterra, e sim precisamente em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então eles estão mais próximos fisicamente, porém ainda muito mais distantes emocionalmente. A gente tem ali dois personagens com grandes problemas para lidar. De um lado nós temos a Luca, que por causa de sua fobia vive dentro de uma bolha, então conhecer o Griffin pessoalmente está mais longe do que ela imaginaria e do que ela gostaria. E por outro lado, a gente tem o Griffin, que nesse momento ainda não revelou de fato a sua identidade. Ele conta ali para ela que ele tá nos Estados Unidos trabalhando com música, mas ele não fala mais nada além disso. Então a gente fica querendo saber o que ele tá escondendo de verdade.
verdade. E é aí que a gente descobre que ele virou um astro de sucesso, ele virou um músico super renomado, né, com outro nome, com outra identidade, e ele não quer contar isso pra ela porque ele fica com medo da reação dela, principalmente por causa da fobia que ela tem. Então a vida dele e a vida dela são completamente diferentes, se chocam, e esse romance ele vai realmente ter muitas dificuldades pra acontecer. Mas a princípio ele começa então com essa interação de troca de cartas, onde eles vão contando ali seus maiores medos, seus maiores segredos, né? Eles também vão trocando algumas provocações, né, sexuais. Inclusive eu acho que esse é um dos livros mais quentes das autoras, tá? A gente sabe que elas não explicitam tanto as cenas assim pro nosso gosto, mas esse livro aqui com certeza vocês vão encontrar isso. Então se vocês estão procurando um livro romântico, fofo, linear, eu acho que vocês vão gostar de Cartas Indecentes. E é claro também, né, gente, com aquela dose de drama. Outro livro de romance contemporâneo muito legal com troca de mensagens é justamente Troca de Mensagens, da Tegan Hunter, que também fez bastante sucesso quando foi lançado aqui. Todo mundo fala que é um livro extremamente gostoso de ler, divertido, assim, aquele romance que vai aquecer nosso coração. E se você gosta de Vicky Land, Penelope Ward, essas autoras, eu acho que vocês também vão gostar muito dessa autora aqui. Aqui a gente vai conhecer a Delia, uma estudante de 21 anos de idade, super jovem, né, que acaba de sair de um relacionamento. Uma noite aí na casa dela, ela recebe uma mensagem de número desconhecido. E essa mensagem diz que ele precisa remarcar uma reunião. Achando que se trata de uma mensagem do irmão, já que ele vive perdendo o celular, ela acaba respondendo essa mensagem. Só que depois ela vai descobrir que na verdade não foi o irmão dela que enviou essa mensagem, foi um homem chamado Zack, que acreditava que estava conversando com um cliente. Então essa mensagem trocada acidentalmente entre os dois que vai começar a criar então essa amizade. Os dois começam a conversar, quanto mais eles conversam, mais as coisas ficam intensas, só que a gente fica querendo saber quando eles vão enfim se encontrar. Será que vai rolar esse encontro? Será que vai dar esse match pessoalmente? Uma das coisas que mais dizem sobre esse livro é que ele é extremamente divertido no início da história, principalmente por causa da troca de mensagens, já que 60% do livro é basicamente isso, eles se conhecendo, eles falando constantemente um com o outro. E eu achei isso super legal porque eu comecei a namorar com minha namorada através de troca de mensagens. Pra quem não sabe, a gente se conheceu pela internet, né, pelo Skype, então a gente conversava quase todos os dias. Eu acho super legal quando as autoras trazem histórias desse tipo assim. Então se você também tá procurando uma história bem fofinha, com um hot bem delicioso, eu acho que vocês vão curtir muito troca de mensagens. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa experiência, se você curtiu o livro ou não. O próximo livro também é muito fofinho, eu não prometo hot pra vocês, mas se vocês gostam de histórias que vão aquecer seu coração, bem cara de sessão da tarde, com certeza vocês vão curtir Tuitando o Amor, da Teresa Medeiros. Eu amo essa capa, eu acho ela muito fofa, muito chamativa, e foi justamente isso que me fez querer ler esse livro, e com certeza eu acho que vocês vão gostar também dessa recomendação. A Abigail Donovan é uma escritora de sucesso, ela quase ganhou o prêmio Pulitzer, esteve ali no número 1 do New York Times e também já foi até elogiada pela Oprah, mas nesse momento ela tá quase no fundo do poço, já tem 4 anos que ela não consegue escrever nada, ela tá passando por um bloqueio criativo muito grande, e se ela não conseguir entregar algum conteúdo, algum tipo de livro, né, de trabalho, ela vai acabar sendo demitida. É então que o seu editor a obriga a entrar no mundo das redes sociais, ficar cada vez mais perto dos fãs, para ela conhecer mais intimamente eles e talvez até quebrar um pouco, né, esse bloqueio criativo que ela tanto enfrenta. E é por meio do Twitter, quando ela tá lá, né, tweetando, tentando entender como que funciona a rede social, descrever com 144 caracteres, ela acaba conhecendo o Mark, um professor britânico super sexy que nesse momento está passando ali por uma viagem sabática, né? Ele tirou um tempo para ele se conhecer e ele começa a twittar, a responder a ela e ela começa a responder ele. Então eles começam a interagir através do Twitter e meio que trocar, né, algumas observações sobre escrita, sobre poesia, sobre música e começa então a conversar e a se conhecer melhor. E essa troca de mensagens também melhora cada vez mais o bloqueio criativo da Abby. Ela começa a escrever loucamente, então ela tá ali num momento melhor da vida dela, conhecendo um cara incrível, maravilhoso, que talvez ela possa conhecer um dia, não sabemos, e também voltando a escrever, voltando a fazer o seu trabalho. Só que nem tudo é o que parece, gente. Esse é um dos perigos também das redes sociais, né? A gente não pode também confiar em tudo o que dizem. E a gente vai descobrir que o Mark, ele esconde um segredo. E agora você tem que descobrir qual o segredo é esse. Como eu falei pra vocês, é um livro muito fofo que aquece o nosso coração. Ele não tem nada muito especial, não tem plots arrasadores, mas eu acho que ele traz tudo aquilo que a gente procura em um romance, assim, sabe? Um certo drama, uma história fofa, um desenrolar um pouco mais lento, personagens cativantes. Amei o Mark, queria muito ele na minha vida. A Abby também é muito incrível, ela se desenvolve bastante, principalmente porque ela tá tentando ali se inserir nas redes sociais, então a gente vai ver uma pessoa que não era fã disso, começar
começando a se inserir. Eu acho isso super legal e com certeza marcou muito o meu coração quando eu li essa história. Então, se vocês quiserem conhecer Tweetando Amor, eu vou deixar linkado aqui abaixo também. Outro livro que eu amo e que eu queria muito que tivessem vendido de novo, gente, porque é um livro muito bom e infelizmente não temos mais para compra, mas vamos torcer, né, para que a editora resolva reimprimi-lo. É Aos Perdidos com o Amor, da Brigid Kemmerer. Esse livro é mágico, ele é muito incrível. A Brigid escreve muito bem, ela fala com você de uma forma extremamente delicada e desenvolve os personagens de uma maneira muito incrível também. E esse livro com certeza mexeu bastante comigo, mexeu com as minhas emoções e me marcou completamente. Nessa história a gente conhece a Juliet, que perdeu a mãe de uma forma muito repentina. A mãe dela era uma fotógrafa renomada e ela nunca estava em casa, então ela estava sempre viajando, fazendo coberturas assim de coisas incríveis. E ela era uma grande fonte de inspiração para Juliet. Era por isso que elas se correspondiam através da carta, onde elas tinham essa grande conexão. Só que a mãe dela morreu e a Juliet ainda tá tentando lidar com o luto. E é por isso que ela resolve começar a escrever cartas para a mãe, mesmo que ela já tenha falecido. Então toda noite ali, né, quando ela escreve, ela vai no cemitério e deixa uma carta no túmulo da mãe dela, onde ela abre seus sentimentos, onde ela fala sobre a perda, sobre a dor que ela tá sentindo, sobre o estranhamento que ela tá sentindo com o pai, sabe? Tudo aquilo que a nossa adolescente, né, tá passando por esse momento. Só que a Juliet, ela nunca imaginou que iria receber uma resposta. Quando ela volta no cemitério de dia, ela tá ali perto do túmulo da mãe, ela percebe que existe uma carta ali. E aí ela vai olhar essa carta e ela percebe que alguém leu a carta dela anterior, que ela tinha deixado na noite anterior, e havia respondido. Inicialmente ela se sente violada, sabe? Tipo, é a sua intimidade. Você tava conversando ali com uma pessoa que é extremamente profunda pra você. Mas ela tá tão fragilizada naquele momento que ela resolve aceitar. Então ela começa a se corresponder, né, com essa pessoa através das cartas. Ela começa a falar, né, sobre seus problemas, sobre a escola, e assim eles começam a se conhecer. E quem seria essa pessoa que está conversando com a Juliet? Justamente o Declan, né, o nosso personagem, nosso mocinho. O Declan, ele é aquele garoto problema. Ele já se envolveu em várias confusões e a última, inclusive, o fez prestar serviços comunitários no cemitério. E é justamente por isso que ele acabou encontrando, né, a carta da Juliet. Só que ele não sabe quem ela é, porque ele nunca a viu. Ele faz o trabalho de dia enquanto ela vai lá de noite. Então eles nunca se viram pessoalmente, eles não sabem, né, quem um é o outro. Só que na verdade, gente, eles estão mais perto do que eles imaginam. Isso porque eles estudam na mesma escola e eles não se suportam. Então, eles são de classes, né, de grupos completamente diferentes um do outro, né? Como eu falei pra vocês, o Declan é o problemático, o garoto que ninguém quer ser amigo porque ele é rebelde, ele se mete em muitas confusões. E a Juliet, ela é muito mais introspectiva, ela é mais na dela, então eles não têm nada a ver um com o outro. Mas através das cartas, eles acabam se conhecendo, acabam tendo essa grande conexão. E aí o leitor fica torcendo e vendo se esse momento de se conhecerem, enfim, vai chegar, se eles vão se decepcionar por descobrirem quem é um ou outro, ou se vai dar certo, ou se, sabe, essa conexão que eles tiveram através das cartas realmente vai ser tão aprofundada ao ponto deles não se importarem com quem é a outra pessoa quando eles, enfim, de fato, estiverem um em frente ao outro. Eu amo esse livro porque ele fala de luto, ele fala de relações familiares, a gente vai ver, como eu falei, essa grande conexão, assim, da personagem com a sua mãe. Eu acho até que ela coloca muito a mãe dela no pedestal, ela meio que endeusa a mãe dela, e ela esquece meio que do pai. O pai sempre tava lá com ela, 24 horas, fazendo tudo, e ela sempre tá ali focada na mãe, então a autora também vai trazer muito dessa relação, né, da Juliet com o seu pai e a sua mãe, infelizmente já falecida. E a gente também tem o problema do Declan, que é um garoto de ouro, sabe, mas que infelizmente tomou decisões ruins, gente. Todo mundo é assim um dia na vida, né? Então o Declan também, ele esconde um coração incrível, ele pode ser sarcástico, pode ser o bad boy, mas na verdade ele só foi vítima de algumas circunstâncias e a autora ela vai trabalhar isso ao longo dessa leitura. Recomendo muito, tá, gente? Com certeza vocês vão gostar desse livro, eu tenho certeza que vai ser 5 estrelas. Outro livro que eu vou recomendar para vocês é um livro muito antigo, eu nem sei se vocês vão conseguir encontrá-lo para comprar, mas fica aí a indicação para quem um dia visitar um sebo ou até procurar mesmo no Scooby, talvez encontre, que é O Garoto da Casa ao Lado, da Meg Cabot. Esse foi meu primeiro livro que eu recebi, que eu ganhei na minha vida. Eu nunca tinha ganhado nenhum livro, aí meu pai comprou, na verdade a minha madrasta na época comprou pra mim, e eu me surpreendi muito com ele, porque ele é totalmente escrito através de e-mails, gente, não tem diálogo, não tem narrativa, tudo, toda a história é escrita através de e-mail, e é sensacional isso, porque mesmo sendo através de e-mail, você consegue entender tudo, sabe, tudo que tá acontecendo, você consegue perceber quem são os personagens, quem é o mocinho, quem é a mocinha, o que tá acontecendo como um foco de fundo, é simplesmente incrível. Pra mim, a Meg Cabot
Cabot foi genial aqui e com certeza vocês precisam conhecer essa história também. Aqui a gente vai conhecer a Melissa, uma jornalista que vive se metendo nas maiores presepadas e ela vive também atrasada. Então ela sempre chega atrasada no trabalho, ela sempre se mete nas maiores confusões, mas há um motivo para ela estar atrasada nessa respectiva manhã, que é o início da nossa história, né? A sua vizinha de 80 e tantos anos, a Ellen, acabou sendo atacada misteriosamente. Ninguém sabe o que aconteceu, só sabemos que a senhorinha entrou em coma após levar uma pancada na cabeça. E a Mel, né, como uma jornalista, ela acredita que existe um furo ali para ela começar a investigar. O que de fato aconteceu dentro do apartamento da Ellen? Será que tem alguém querendo alguma coisa da senhorinha? Mas para fazer essa investigação, ela precisa conduzir algumas entrevistas. E é por isso que ela resolve contatar o Max, o sobrinho da Ellen, que teoricamente está no apartamento dela agora, cuidando ali dos cachorros e do gato, enquanto a tia fica no hospital. Então ela começa a conversar com ele, né? Começa a perguntar o que de fato aconteceu, qual é a relação que ele tem com a tia. E aí eles começam a trocar e-mails. Tudo isso através de e-mails. Só que existe um grande adentro nessa história. Isso porque não é o Max que está conversando com a Mel. Sim, gente, o Max, na verdade, ele é um fotógrafo bom vivante. Ele nem se importa com a saúde da tia, então ele não tá nem aí se ela tá no hospital ou não. E como ele tem um amigo que deve alguns favores pra ele, o John Trent, que é um ex-herdeiro, né, que resolveu abdicar de sua fortuna pra virar um repórter policial. Então ele pede ali o John pra que ele se passe por ele, pra que ele finge que está ali na casa da tia dele cuidando dos cachorros enquanto ele tá lá curtindo a vida dele. E, gente, pensa na confusão que isso vai gerando. É uma dor de cabeça e é tão divertido, é tão engraçado, porque a Mel é muito doida. O Max, que não é Max, na verdade é o John, também é muito fofo. Então, assim, é muito legal essa narrativa e pelo fato dele ser totalmente escrito por e-mails, também chama bastante a nossa atenção. Eu amei esse livro, ele me marcou, um dos meus livros favoritos da vida. Ele é bem antigo, eu confesso pra vocês, mas ainda assim vale muito a pena vocês conhecerem essa história, porque ela realmente é muito gostosa. Eu tenho certeza que vocês, se um dia lerem, vocês vão gostar também. E o último livro que eu vou recomendar também é o Young Adult, muito gostosinho, muito fofinho, que é 3 Coisas Sobre Você, da Julie Buxbaum. Aqui a gente vai conhecer a Julie, uma adolescente que pouco mais de 2 anos perdeu a mãe para o câncer, então ela ainda está lidando com o luto, com a perda repentina de uma pessoa que ela amava, e ela agora precisa também lidar com o pai que resolveu se casar novamente, pro desespero dela, porque ela não estava imaginando que o pai dela iria se casar tão cedo, ou nem queria se casar. E não somente isso, ele resolveu se casar e resolveu se mudar de Chicago com a filha para Los Angeles, na Califórnia. Mudar de casa, de escola e ter que conviver com pessoas que você nunca conheceu na vida é muito para uma adolescente de 17 anos. Ainda mais quando ela descobre que o pai dela, toda vez que viajava, na verdade, estava indo visitar a sua nova mulher. Então isso deixa ela também numa situação muito complicada, porque ela se sente traída. Quando ela se muda com o pai para morar na casa da nova esposa, a Rachel, ela fica completamente chocada com o estilo de vida dessa mulher, que é completamente diferente do dela e do pai. Isso porque a Rachel tem dinheiro, então ela mora numa casa bem grande, muito bonita, ela vai nos melhores lugares, nos melhores restaurantes, totalmente diferente da Jessie e de sua família, que sempre vê uma vida meio que de classe média. Só que comparado com a Rachel, eles podem ser considerados pobres de tanta riqueza que essa mulher tem. E pior, ela acaba descobrindo que a Rachel tem um filho, o Theo, que também não tá nada feliz com essa mudança repentina, né, com essa intrusa ali na casa dele. E agora a Jessie vai começar uma nova escola com pessoas mais bem de vida, né, uma escola particular, onde ela também não se encaixa tanto assim. No primeiro dia ela já começa a sofrer bullying, né, por ela ser diferente, por ela ser a garota transferida e também por não ter os mesmos recursos que as outras pessoas ali. O próprio Theo, no primeiro dia de aula, também não ajuda, fala que não quer nada com ela, trata ela super mal e ela fica ali sozinha, sem saber o que fazer e como agir. E é aí que ela recebe um e-mail de alguém que se auto-intitula Alguém Ninguém. Nesse e-mail ele diz ali que ele vai ser um guia, né, um guia social para ela começar a entender melhor a dinâmica da escola, quais são os grupos de pessoas que ela precisa evitar, quem ela pode fazer amizade. E eles vão então começando a conversar. A Jessie, ela fica extremamente grata por essa pessoa, apesar dela não saber quem é, por ele ter ajudado, e justamente por causa dessas dicas que ela vai ganhando ali de Alguém Ninguém, ela começa a fazer amizade com outras pessoas. E é a partir desse momento, quando a troca de e-mails fica tão intensa, que a Jessie começa a se questionar: quem é essa pessoa? Quem é Alguém Ninguém? E ela começa a ficar obcecada tentando descobrir: será que essa pessoa tá no convívio social dela? Será que são esses amigos que chegaram ali, que tá conversando com ela todos os dias? Ou será que é outra pessoa completamente diferente do que ela tá imaginando? E a grande questão dessa história é justamente a gente descobrir quem é Alguém Ninguém e vendo a personagem se inserir ali nessa nova vida, nessa nova situação,
situação, lidando com a madrasta, com o pai dela se apaixonando por outra pessoa, uma nova escola, uma nova cidade. Tudo isso de uma forma muito leve, muito gostosa e também um tanto divertida. 3 coisas sobre você é muito cara de romance adolescente, tá? Então vocês não vão encontrar nada assim muito uau, meu Deus, precisava de uma reviravolta, não é nada disso. Eu acho que o legal aqui mesmo é a gente tentar apostar, né? O leitor tentar descobrir quem é alguém ninguém, mesmo que não seja tão difícil de descobrir assim. Eu acho que é legal a gente meio que torcer para pessoas diferentes, a gente ter percepções diferentes da história e dos sinais que a autora vai nos dando. Outra coisa legal aqui também é que a autora vai abordar o bullying, né, na escola, justamente porque a Jessie é uma garota nova, ela não tem a mesma situação financeira de outros alunos ali, e a Jessie ela precisa lidar com várias situações justamente por causa disso, né? Porque ela não é vista da mesma forma como as outras pessoas por causa do dinheiro, por causa do status social. Então a autora ela também vai abordar isso de uma maneira muito delicada. Eu acho esse livro muito fofo e eu acho que você com certeza vai gostar também se você procura uma história de young adult bem divertida, gostosinha, pra ler em um dia. Com certeza 3 coisas sobre você precisam entrar na sua lista. E é isso, gente. Essas são as minhas recomendações de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os livros estão linkados aqui na descrição para que vocês não percam nada, fique sempre por dentro de tudo. Se você curtiu, deixa aí no seu like. Se você também conhece algum dos livros, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre essas histórias. É isso, a gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!